Mas é a grande pergunta: por que isso está acontecendo nas nossas escolas? A violência, Liab, é uma das saídas mais simples para não ter que pensar. Então a gente acaba apelando bastante para atos violentos para poder evitar esse momento de diálogo, de conversa, de lidar com algumas frustrações e etc. Quando a gente passa a vivenciar em ambientes onde essa violência é cada vez mais pulsante, o que a gente começa a perceber também é uma diminuição cada vez maior do diálogo entre os agentes que estão ali envolvidos. Então, nas escolas que a gente percebe índices crescentes disso, a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande entre todos que fazem parte das comunidades. Como se a gente percebesse gestão em um local, alunos em outros, professores em outros, e uma dificuldade em pensar como todos eles, automaticamente ali naquela relação que eles vão construindo, vão se influenciando. Quando a gente volta a ter ambientes com mais diálogo, com mais conversa, com a possibilidade de pensar e lidar melhor com as emoções, a gente vai construindo gradativamente um ambiente de paz, um ambiente mais seguro, um ambiente mais harmônico. E aí entra nessa parte de ter que lidar com a construção dessa questão emocional. Para poder ter que lidar com a questão emocional, essa criança também, no seu desenvolvimento, precisa ir aprendendo, precisa ir lidando com alguns momentos de frustração. E é algo que a gente, enquanto família, enquanto escola, enquanto os ambientes que esse aluno e essa criança têm se separado, a gente tem cortado cada vez mais isso. Seja dentro dos ambientes formais, ali pensando em escola-família, ou ambientes informais, como é a cara dos próprios espaços de jogos que eles se envolvem, etc. Se você lembrar, por exemplo, na nossa época, nós jogávamos videogame que tinham alguns atos de violência, ou etc., mas nós tínhamos ali também um alto grau de dificuldade. Então a gente se deparava muito com a frustração de ficar ali horas e horas e horas tentando passar por uma fase, às vezes sem conseguir passar por ela, e tendo que entender que eu vou precisar desenvolver alguns conhecimentos e habilidades para conseguir superar alguns limites. Hoje em dia a gente facilita um pouco mais essa questão, esses espaços de socialização para além da casa. Na casa e na escola a gente vai ter uma dificuldade cada vez maior de colocar limites, de dizer não, de colocar uma possibilidade e de fazer com que o indivíduo, o jovem, a criança aprenda por que isso está acontecendo. Que também não adianta só chegar com um discurso do a família precisa botar limite, ou a escola precisa colocar limite, sem explicar por quê. Então ele precisa desenvolver nessa maturação emocional dele toda essa capacidade de entender o porquê isso acontece comigo, por que eu não posso agora, e aprendendo gradativamente nessa informação a lidar com o que ele sente. E é um sentimento de às vezes frustração, de às vezes ansiedade, de às vezes decepção, e ao mesmo tempo entendendo que aquilo faz parte desse amadurecimento dele. Mas a gente tem vivido cada vez mais uma situação na qual sofrer perdas ou lidar com determinadas frustrações não é processada. É logo revertida em um ato de agressão. Por quê? Porque eu me acostumei a não ser frustrado. Então a gente percebe hoje nas diversas famílias uma construção quase que de uma infantolatria. A gente coloca essa criança em cima do pedestal, a gente traz ali para ela toda a tentativa de não reprimi-la da forma como nós somos reprimidos na nossa infância, por pai ou por mãe, e a gente acaba indo para o outro posto, abrindo aí uma construção de uma formação de sim, tudo pode, e de uma negociação, de uma busca ali, pelo menos no discurso, de um afeto com essas crianças, esquecendo que para mim conseguir esse afeto especial, essa questão do amor, eu tenho que ter ali sentimentos anteriores, como é a própria ideia do respeito, da admiração. Eu preciso antes de eu conseguir amar. É engraçado isso, a gente percebe muito dentro das escolas, aliás, essa família buscando cada vez mais uma aproximação, quase como uma amizade. É como se o pai e a mãe entendessem agora que eu preciso ser amigo desse indivíduo, para além de ser pai. Então eu abro mão daquela figura de pai e de mãe, que de certo modo vai ser responsável por colocar algumas limitações, para me colocar simplesmente como amigo. Onde essa figura de amizade, de abertura e etc., que foi construída nas gerações anteriores, era exatamente fruto desse espaço de respeito que é preciso ali. Então eu preciso entender que meu pai, ele pode até ser meu amigo, mas ele é meu pai. Eu não vou ter com ele todas as liberdades que eu tenho como uma pessoa que é só meu amigo. E é exatamente na construção dessa mentalidade que a gente acabou pecando aí nos últimos anos. Se a gente pega ali a partir dos anos 90 para cá, a gente vem sofrendo cada vez mais com isso. Porque a gente teve uma família que passou ali, a partir dos anos 70 e 80, por uma repressão muito grande e que resolveu dar ao filho tudo aquilo que não teve. Dar uma liberdade sem controle.